Ok, meus amigos, estamos no ar com mais uma aula de química para vocês. E hoje uma aula especial, né, sobre polímeros, que é um dos temas mais abordados nos vestibulares, em todos os vestibulares, não só Enem. Por que polímeros é tão cobrado assim, professor? Polímeros faz parte são os plásticos, né? E nós, quer queira quer não, nós estamos vivendo a era do plástico, pessoal. Tá? Muita gente critica os plásticos, lógico que ele tem a sua utilidade. A preocupação é com o descarte adequado desse plástico, né? A reciclagem desse material. Então nós vamos falar tudo sobre polímeros. Hoje nós vamos abordar os polímeros de adição, né? Vamos comentar todos os polímeros de adição comum, adição 4, vamos para os polímeros de condensação. Não só saber a parte química, mas também saber a utilização, tá? O controle desses polímeros. Então nós vamos iniciar nossa aula justamente mostrando isso, pessoal. Polímeros, o termo polímero já diz muita coisa, né? Poli significa dizer vários, meros partes, então são várias partes. São macromoléculas, na verdade, macromoléculas. Então é polímeros, é terceiro ano INEC, é professor Jurandir. Vamos lá então. Sobre polímeros, como nós abordamos aqui, olha o conceito aí de polímeros. Ó. São macromoléculas formadas a partir de moléculas menores, que são os monômeros. E o processo de transformação desses monômeros, formando polímeros, é chamado de polimerização. Então vamos com calma. A reação é o seguinte, o reagente é monômero, o produto é polímero e a reação é de polimerização. Lógico que essas reações de polimerização têm que ser com catalisadores adequados, com temperatura adequada, para formar essas macromoléculas. Perfeito? Então, polímeros são macromoléculas, são moléculas gigantescas, certo? Formadas a partir de unidade única, que são os monômeros. A partir dos monômeros, da união dos monômeros, é que vai formar justamente os polímeros. Vamos começar mostrando aqui para vocês. Olha, essa analogia aqui é muito legal para você entender, tá? Sobre polímeros. Olha os monômeros, são os clipes que estão soltos, né? Cada clipe desse aqui é um monômero. Então, quando acontece a reação, olha só, eles se unem, formando justamente o polímero. Essa é a analogia perfeita. Podemos ter polímeros, né, de mesma monômero ou de monômero diferente, como aqui. Ó. Pode ver que eu tenho clipes diferentes. Ó. Tem o vermelho e tem o azul. Então, na reação de polimerização, eles vão ficar intercalados, ó, formando estruturas variadas. Ó. Então, nessa analogia, nessa comparação, os clipes soltos representam os monômeros e, quando unidos, formam polímero. Então, pode ser polímero formado a partir de um único monômero, de um mesmo monômero, ou pode ser polímeros formados a partir de monômeros diferentes. Ó. O que são formados de monômeros diferentes são os polímeros de condensação, pessoal. Nós vamos conhecer todos eles, tá bom? Então, por isso que formam macromoléculas, a união dos monômeros, através da reação de polimerização, vai formar os polímeros, vão formar os polímeros. Outra coisa, né? Nós falamos que os polímeros são os plásticos, pessoal, né? Então, vamos ver aqui, ó. O sucesso crescente no uso dos plásticos se deve à combinação de baixo custo de produção, ótima resistência e boa aparência. Porém, o maior problema é o prejuízo que eles podem causar ao meio ambiente, pessoal, a longo prazo, uma vez que podem permanecer milhões de anos sob condições adversas sem se degradar. Então, eis o grande problema dos plásticos hoje em dia. Tá? É o descarte inadequado. Eu não estou condenando os plásticos em si. É o mau uso dele. É você pegar um copinho descartável, usar segundos e já descartar esse polímero. Vai demorar muito tempo para se degradar. Enquanto você poderia utilizar uma garrafinha plástica por vários anos. Olha a economia aí. Então o que a gente condena, pessoal, é o mau uso dos plásticos. Os plásticos, na verdade, eles vieram para dar conforto ao homem moderno. E tem muita utilidade. Olha quantos materiais plásticos estão no nosso dia a dia, né? Na nossa casa. Quantos utensílios de plásticos. Professor, e por que você defende tanto os plásticos assim? Vamos lá, vamos por etapa, né? Eu estou falando para vocês que o que eu condeno é o mau uso, é o descarte inadequado. Mas imagina só, se tudo que fosse de plástico hoje fosse substituído por madeira e ferro, a degradação do meio ambiente seria bem maior, sem dúvida alguma. Então, observe bem, quantas madeiras
Quantas ferro evitaram de ser extraído da natureza porque o plástico substituiu? Tá? Uma cadeira de plástico, por exemplo, economizou madeira. Uma mesa de plástico. Então esses materiais eles têm a sua utilidade. Eu sempre falo, o que eu condeno é o mau uso dele, é o descarte inadequado. E aí sim, é uma questão de conscientização. Só que a gente vê aí por aí, né? O pessoal jogando garrafinhas PETs. Essa garrafinha PET é um polímero, né? Polietileno terefitálico. Garrafinha de refrigerantes aí, né? Plásticas, jogando aí na rua, certo? E aí é muito fácil criticar os governos se você não faz sua parte. Porque essa mesma garrafinha ela vai te trazer prejuízo, vai entupir bueiro, tá? Vai ter enchentes. E aí? Tá? Então é preciso, pessoal, repensar as nossas ideias enquanto cidadão, tá? Repensar mesmo que mundo que você quer deixar para os seus descendentes, tá? Então é repensar. Por isso que um dos 4 R's é esse, né? Nós temos reutilizar, reciclar, recuperar, temos repensar. Nós temos que repensar as nossas ações. Redução também, né? Redução do consumo. E você pode ter uma conduta consciente, pessoal. Na medida que você recusa uma sacolinha de supermercado, você está ajudando o planeta, tá? Na medida que você recusa um canudinho de plástico, você já tem um canudinho especial aí para não, que é o de uso pessoal, você está ajudando a natureza. Tá? O que não deve você fazer nada. Tá? O lixo que você produz, você é responsável por ele. Tá? Ou você quer uma cidade suja, tá? Né? A gente vê aí nas ruas, pessoal, que até aqueles panfletos, né? Você pode recusar e não receber. Ou então, se receber, por favor, depois de ler tudo, descarte no local adequado. O pessoal joga na rua. Ou não é verdade? Então, o que falta, pessoal, é educação. A palavra é essa, educação. A gente, para ser pobre, não precisa ser ceboso, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Questão de educação. Educação. Os japoneses, né, fazem isso há milênios já, de tratar o lixo adequadamente. É impossível no Japão, tá, um japonês lá jogar um material na rua. Faça uma observação. Quando tiver uma reportagem, não precisa ser no Japão não, mas por exemplo na Europa, tudo. Quando o repórter está na rua, pode ver que as ruas estão limpas. Parece que foi passado um pano limpo nas ruas. Você não vê nenhum panfleto, nenhum copo descartável na rua. Isso é questão de educação, pessoal. E precisamos mudar isso. Mudar como, professor? Comece com você, tá? Comece com você. Descarte adequadamente seu lixo. Então essa é uma recomendação. Olha só, sendo reciclável ou não, o descarte incorreto do plástico pode ser muito nocivo para o ambiente e para a saúde humana. À medida que, ao escapar, ele pode contaminar o ambiente e entrar na cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, sim, vamos já falar, certo? Por isso, é preciso tomar cuidado para não deixar o plástico ir parar no meio ambiente, seja reutilizando ou destinando-o para reciclagem, quando for possível, porque tem alguns plásticos que são de difícil processo de reciclagem, ou para aterros sanitários, quando não for possível reciclar. E não jogar nas ruas. Sabe por quê? A questão da cadeia alimentar? Porque esses plásticos vão se transformar em microplásticos, pessoal. Olha só o que faz aqui. Depois a gente vai falar dos microplásticos, né? Para cada plástico existe uma sigla e existe um número. Esse símbolo aqui é da reciclagem. Então cada um deles identifica um polímero. Por exemplo, PET, né? Que é o polietileno terefitálico. Polietileno terefitálico. É um polímero de alta densidade, Então o símbolo dele é 2, ó. Polietileno de alta densidade. Aí ó, o símbolo 1, desculpa, PET, ó, polietileno terefitálico, que é o símbolo 1, ó. Reciclagem 1. Aí eu tenho o PEAD, que é o polietileno de alta densidade, ó, que é o número 2, ó. Olha aqui, o número 2, tá? São as sacolinhas de supermercado, por exemplo. PVC,
Policloreto de vinila. Policloreto de vinila. É o 3, ó. Garrafas de PVC, copo PVC, canos, encanamentos. E o PEBD, que é o polietileno de baixa densidade, ó. É o número 4, ó. Polipropileno, vamos falar de cada um deles separadamente. Polipropileno é o número 5, vou mostrar também. Poliestireno, que é o isopor, é o número 6, ó. E os outros plásticos, a gente coloca normalmente um 7 ou vem sem número. Ok? Então vamos falar de cada um deles, Mas antes eu queria mostrar para vocês essa primeira classificação. Existem plásticos que são chamados de termoplásticos. Termo tem a ver com temperatura, certo? São sensíveis à temperatura. Os termoplásticos, ó, são um tipo de plástico sintético, né, que pode ser aquecido sem que suas propriedades químicas mudem. Isto é, muito vantajoso para a reciclagem, pois o material pode ser moldado em outros formatos e, portanto, reciclado. Dessa forma, todos os termoplásticos são potencialmente reciclados. Então, eles são sensíveis à temperatura, então são mais fáceis de reciclar. Professor, e tem plástico que não pode ser reciclado? Tem. São chamados, ou de difícil reciclagem, vamos colocar assim, né? Por quê? Porque eles são infusíveis, apresentam alto ponto de fusão e ebulição, são os termorrígidos. Termoplásticos é o ideal para reciclar. O termorrígido. Os termorrígidos ou termofixos ou termoendurecidos são plásticos que não se fundem mesmo em elevadas temperaturas. Pelo contrário, em altas temperaturas, esses materiais se decompõem, o que inviabiliza a reciclagem. Desta forma, o plástico termorrígido é de difícil reciclagem. Olha aí, ó. Por exemplo, poliuretano, aquelas espumazinhas, né, de limpeza, colchão de espuma, tá? Aquelas espumas acústicas. E ainda tem mais, não é para... Olha, outra coisa, pessoal, não inale fumaça proveniente da queima de polímero, de plásticos. Essa aqui mesmo, o poliuretano, como ele tem carbono, tem nitrogênio, ele libera um gás cianeto na sua queima, entre outros gases. Mas o cianeto, pessoal, em recinto fechado, você pode morrer por asfixia. Foi o que aconteceu na Boate Kiss. Vocês lembram desse episódio em 2011, 2012, se eu não me engano, na passagem de ano, né? Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde houve lá tinha umas espumas acústicas na boate, né? E uma banda soltou uns fogos que aí começou a queimar. Então aquelas pessoas não morreram pisoteadas, elas morreram por asfixias. Vários jovens, mais de 200 pessoas morreram naquele acidente que poderia ser evitado. Tudo bem? Então tome muito cuidado com esses materiais. Estou falando não é só do poliuretano, não. Não é legal inalar fumaça proveniente da queima de plásticos, pessoal. Não é legal. Tá? Então, por exemplo, o poliuretano, EVA, tá? Que é o acetato de vinila. Tá? Acetato de vinila. Acetato vinilo de etileno. Por exemplo, aquelas sandálias, né, de EVA, ó, outros materiais. Não é legal para inalar. Então, outra coisa. Eles são de difícil reciclagem. Cabo da panela. O cabo da panela é um polímero, vamos falar sobre ele. A baquelite também é um polímero termorrígido, de difícil processo de reciclagem. Tá bom? Vamos falar um pouco mais aqui, ó, da preocupação com o meio ambiente. Ó. Plástico se fragmenta virando microplástico e causa uma série de prejuízos ambientais ao entrar na cadeia alimentar. O impacto ambiental, pessoal, do lixo plástico no oceano e, consequentemente, na cadeia alimentar, se tornou uma verdadeira preocupação ambiental para governos, cientistas, ONGs e pessoas comuns do mundo inteiro. E uma das saídas é optar pelo consumo mais sustentável, não? Pela reutilização, reciclagem, mas em tudo que é reutilizável, mas nem tudo, né? É reutilizável ou reciclável. Nesse caso, realiza o descarte corretamente. Há uma pesquisa, meus queridos, que dizem que daqui a 30 anos vai ter muito mais plástico nos oceanos do que peixes. Tá? E aí já foi... É triste você ver algumas reportagens, né? Quando uma tartaruga morre, quando abre o trato digestivo está cheio de plástico. Certo? Então o descarte inadequado.
Parece ser inofensivo um canudinho, tá? Mas esse canudinho, pessoal, traz sérias consequências. A gente vê bem nas praias, aí o pessoal joga os canudinhos nas areias, então acaba indo para o oceano. Tá? E a degradação dele acaba indo para onde? Para os animais que nós consumimos. Então cai na cadeia biológica. Isso é terrível, chamado microplástico. Microplástico. Em decorrência de quê? Em decorrência de um descarte inadequado. Então você é responsável. Olha essa cena aqui, né? De uma ave, né? Com um material plástico, né? Esse material, na verdade, né? Aquelas caixinhas, chamadas caixinhas longa-vida, são chamadas Tetra Brink. Tetra porque 4, Brink tijolo, né? Forma de tijolo. Então aquilo ali tem várias camadas de polímeros ali, pessoal. Caixinha longa-vida, é a longa-vida mesmo, demora muito tempo para se decompor no meio ambiente. Onde você poderia comprar o leite de outra forma, não nas caixinhas, né? Então esse descarte inadequado que é o problema para o meio ambiente. Vamos agora falar sobre eles aqui. Pessoal, isso aqui nós vamos dividir, nós vamos falar dos polímeros de adição comum. Vamos mostrar esse quadro, porém nós vamos falar todos eles, né, de um por um. Cada um deles. Aqui é só um quadro geral, né? Por exemplo, você tem monômero, polímero e aplicação. Aqui a coluna do monômero, o etileno vai se transformar no polietileno, que são justamente os sacos plásticos, as sacolinhas aí. Tá? E só lembrando que o etileno é um hidrocarboneto. Cloreto de vinila, tá? Todos eles que têm o nome vinila, alguns livros você pode encontrar como polímeros vinílicos. O que são polímeros vinílicos? São polímeros que têm um radical vinil em sua estrutura. Então aqui você tem o cloreto de vinila, vai formar justamente o policloreto de vinila, que é o famoso PVC, utilizado em tubos e conexões, né? Tigre, Amanco, né? Tubos e conexões. PVC, canos de PVC, forro de PVC, você conhece o PVC. Aí você tem lá tetrafluoetileno, que é o famoso Teflon, certo? Normalmente você encontra Teflon com um Rzinho, a gente vai mostrar ele aí, um Rzinho aqui de marca registrada. Mas ele pode ser utilizado, né, pode ser o nome correto mesmo dele oficialmente, seria o politetrafluoetileno. Só que é muito mais conhecido como Teflon. Revestimento, né? Tem uma palavra aqui, vamos consertar logo ela, né? Porque quem sabe faz ao vivo. Revestimento. Revestimento de quê? De panelas. Aquelas panelas pretas, né? Professor, então para que utilizar o Teflon naquelas panelas? Vamos falar cada um deles. Vamos saber o porquê daquilo ali, de panelas revestidas de Teflon. Tá? Eu não vou me alongar muito nessa tabela, porque nós vamos comentar cada um desses polímeros com suas particularidades. O estireno, também conhecido como vinilbenzeno, vai formar o poliestireno, ou polivinilbenzeno, que é o isopor. O isopor parece ser inofensivo, mas não é, meu povo. Tá? Não se deve inalar, eu falei, fumaça de plástico, né? Proveniente da queima de plástico. E o do isopor ele é cancerígeno. Então não é legal inalar fumaça proveniente do isopor. Então vamos comentar sobre ele. O propileno vai formar justamente o polipropileno. Você já viu aquelas cordas plásticas, né? Vem azul, tal, tem várias cores, né? São corda de polipropileno. Tá? O pessoal chama erradamente, né? Cordas de nylon. Existe corda de nylon? Existe, mas a maioria deles é de polipropileno. Temos também o metacrilato de metila. Vai formar o polimetacrilato de metila, que é o famosíssimo acrílico, muito utilizado, né? Em lente de automóvel, copos, né? Garrafas de acrílico, muito comum o acrílico. Temos também o acetato de vinila. Vamos mostrar todas as fórmulas também, viu, pessoal, de cada um deles. Acetato de vinila. Pois o acetato de vinila vai formar o quê? Vai formar o poliacetato de vinila, que é o famoso PVA. Você já deve ter visto essa sigla, PVA, utilizado em tintas PVA, em gomas de mascar, né, os chiclete.
Então, PVA muito utilizado em tintas PVA. Existem tintas acrílicas também, mas não é o caso do PVA, tá? E tem também, pessoal, o cianeto de vinila. Nós vamos comentar cada um deles. Vai formar o policianeto de vinila, que é o Orlon. Orlon é a famosa lã sintética, carpete, aqueles bichinhos de pelúcia. Então você tem aí. E outra coisa, pessoal, todos esses que eu comentei aqui, ó, é bom você aprender a classificação. Eu sei que eu vou falar de cada um deles separadamente, né? Mas o que eu quero que você aprenda mesmo aqui é a classificação nessa tabela. Saber que todos esses polímeros que estão nessa tabela são conhecidos como polímero de adição comum, também chamado de homopolímeros. Porque a questão mais clássica de polímeros no vestibular é justamente quando ele pergunta, dentre as alternativas abaixo, por exemplo, assinale o polímero de adição, um polímero de adição. Ou então coloca quais dos polímeros abaixo são de adição. Aí você tem que aprender, ó. Polietileno, vou dizer também aqui, pessoal, a função orgânica. Me entenda, que é só uma tabela geral, né? um organograma geral do assunto. Nós vamos comentar cada um deles, por isso que o assunto de polímeros ele requer uma atenção especial. E não adianta a gente ir nessa loucura dessa pressa aí, né? Vamos com calma. A aula não vai terminar hoje. Na próxima semana nós vamos continuar falando de polímeros. Então eu queria que vocês soubessem ó, que o polietileno... outra dica também para vocês, né? Todos os monômeros, pessoal, ele tem que ter dupla ligação, certo? Não existe monômero, não existe polímero vindo de compostos saturados. Então, todo monômero tem que ter dupla ligação. A gente vai mostrar nas fórmulas que todos esses aqui, ó, que o etileno, que o cloreto de vinila, tetrafluetileno, estireno, todos eles vão ter dupla ligação. Mas o que é que você precisa saber nessa tabela? Você tem que conhecer o monômero, polímero e a aplicação, tá? Mas, como eu já falei, nós vamos comentar cada um deles. Outra informação, o polietileno, ele é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Mas o policloreto de vinila, já está dizendo que tem cloro, pessoal. Cloro é um halogênio. Então, o policloreto de vinila, a função orgânica é um aleto orgânico. Aleto, não é galeto não, aleto orgânico, certo? Tanto é que é chamado de polialeto. Teflon, flon. Lembra de quê? Fluor. Tá bem aqui, ó. Tetrafluoetileno. Então, tanto o PVC quanto o tetrafluoetileno, eles são polialetos. A função orgânica é aleto orgânico. O estireno vai formar o poliestireno. Poliestireno é um hidrocarboneto. Polipropileno também é um hidrocarboneto. Aí vem lá, metacrilato de metila, vai formar o acrílico, vai formar o polimetacrilato de metila. É um éster. Assim como o acetato de vinila. Acetato é o nome usual, o nome oficial seria o quê? Etanoato, mas é mais conhecido como acetato. Você pode encontrar no livro como etanoato de vinila. E é o nome de um éster, pessoal. É um éster a função orgânica. O poliacetato de vinila corresponde a um éster, tá? Tintas PVA. E o cianeto de vinila, já está dizendo, se tem cianeto, tá? Tem carbono e tem nitrogênio, cianeto é CN, que vai formar uma nitrila, pessoal, nitrila, por isso que é uma polinitrila, policianeto de vinila. Mais uma vez, ó, eu falei do poliuretano, né, que são as espumas que você não pode inalar fumaça. Não inale fumaça da queima de lã, carpete, bichinhos de pelúcia. É altamente cancerígeno, tá? E aliás, né, não é nem cancerígeno, né? Cancerígeno é mais o isopor, mas policianeto de vinila é o gás cianeto, né, que é prejudicial à respiração. Então, você entrar num recipiente, num quarto, por exemplo, queima, cheiro de fumaça de plástico, não é legal, pessoal. Abra portas e janelas para tirar isso aí. Então, os bichinhos de pelúcia que muitas vezes passam como inofensivos, mas não são.
Não são mesmo. E aí eu coloquei, né, na verdade, uma aplicação só, dentre várias aplicações, né? Por exemplo aqui, ó, polietileno, sacos plásticos, sacolinha de supermercado. PVC, tubos e conexões. Teflon, revestimento de panelas. Poliestireno, isopor. Polipropileno, cordas. Aquelas garrafinhas de água também, né, de polipropileno. Garrafinhas da Tupperware, né? Que o pessoal chama no interior de Tupivare. Acrílico, lente de automóvel, copos de acrílico, que é o chamado vidro plástico. O acrílico também é chamado de patch glass. Glass significa vidro, né? Vidro plástico. Lógico que não é vidro, fazendo uma alusão, uma analogia, porque ele é translúcido, transparente. Aí temos também o acetato de vinila. O acetato de vinila é o famoso PVA. PVA é utilizado em tintas, né? Tintas PVA, em gomas de mascar, no famoso chiclete, né? O chiclete, pessoal, outro também que parece ser inofensivo, né? O chiclete ele dura 5 anos na natureza para se decompor. Imagina só. Tá? E tem plástico que dura muito mais tempo. Pessoal, quando a gente fala plástico, né, a gente tem só uma ideia do que vem a ser plástico. Mas você sabia, por exemplo, as borrachas, pneus, são polímeros, pessoal. Então, polímeros, existem os polímeros naturais. O professor, tem polímero natural? Tem, certo? O amido, tá? O amido. Celulose é um polímero, pessoal. Só que é um polímero natural. O que nós estamos abordando aqui são os polímeros sintéticos, os polímeros artificiais. Esses têm que ter uma preocupação, porque os polímeros naturais eles são biodegradáveis. Biodegradáveis. Hoje nós já encontramos polímeros plásticos, por exemplo, que são oxibiodegradáveis, que degrada com o tempo, né? Ou então reduz muito, por exemplo, um plástico demoraria 100 anos para se decompor, se for feito com óxido biodegradável, pode se decompor em 20 anos. Isso pelo menos é uma solução. Porque não queira dizer que os plásticos não têm a sua utilidade, pessoal. Eu já disse para vocês, nós estamos vivendo a era do plástico. Quer queira, quer não. Já tivemos na humanidade a era do ferro, a era do bronze, né? Estamos vivendo a era do plástico. Quantos materiais que estão aí na sua casa, né? Todos os dias aí você tem contato com materiais plásticos que tem a sua durabilidade, tem a sua... Olha só, como eu disse para vocês, né? Antigamente, os tubos, encanamentos, era de ferro galvanizado, mas mesmo sendo ferro galvanizado, em 10 anos, imagina só um cano de ferro enterrado aí. Ele, lógico que ele vai sofrer reação de degradação, né? De oxidação. E o plástico não, pessoal. O plástico é mais flexível, certo? Antigamente, se hoje já é difícil, ainda tem casas que não tem encanamento, imagina naquela época, que eram de ferro, muito mais caro. O ferro é mais caro que o plástico, então, e o plástico mais flexível, mais resistente às reações de oxidação, duram muito mais e é mais barato do que os encanamentos de ferro. Então, por isso que o ferro veio para dar conforto ao homem moderno, pessoal. O que não pode, mais uma vez, o professor Jurandir está defendendo os plásticos. Defenda a sua utilidade. O que eu condeno é o descarte inadequado de plástico no meio ambiente. Que deveria existir uma política bem maior de conscientização da população em reciclar esse material. É que os governantes, também fica aqui uma crítica, né, procurasse implantar mesmo com convicção as coletas seletivas de lixo, então de cada cidadão pudesse começar a separar seu lixo em casa e fizesse o descarte adequado. E nós sabemos que nas cidades existem os pontos de coleta de papel, né, de plástico, de vidro, de metal, né, nós sabemos isso. Mas a gente quer aquele conforto de só jogar tudo para o carro do lixo levado, tudo misturado. E muita coisa poderia ser reaproveitado ou reciclado. Tá? Então, os descarte de resíduos sólidos hoje para o meio ambiente é consideravelmente terrível sobre todos os aspectos. Nós vimos aí a questão do microplástico entrando na cadeia biológica. E nós não queremos isso. É nos alimentar de plástico. Qual a consequência disso?
E tudo isso por falta de quê, pessoal? Mais uma vez eu coloco para vocês. Questão de educação. Então a aula de hoje foi apenas uma introdução do assunto. Uma questão de conscientizar a respeito da importância do assunto e conscientizar também, pessoal, para o manejo, para o descarte correto desses materiais. E eu queria convidar vocês que na próxima semana nós vamos comentar cada um dos polímeros. Não são só esses aqui não, pessoal. Aqui são somente os polímeros de adição comum, que também são chamados de homopolímeros. Nós vamos estudar ainda os polímeros de adição 4, que são as borrachas, né? Por exemplo, a borracha natural, borracha sintética. Nós vamos ver também os polímeros de condensação, por exemplo, baquelite, nylon, policarbonato, poliéster, resinas epóxi, tudo isso aí nós vamos comentar. E esse comentário é legal, principalmente a questão da classificação. Então hoje fica a dica, você teria que saber hoje que o polietileno, que o PVC, teflon, poliestireno, polipropileno, acrílico, poliacetato de vinila, que é o PVA, poliacetato de vinila, policianeto de vinila, que é o Orlon, todos esses que eu falei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 polímeros de adição comum. Pessoal, só tem esses aqui, são os mais importantes, são os que caem em vestibular. Existem milhões de tipos de plástico, né? Mas eu queria pelo menos o de adição comum que vocês aprendessem esses 8 polímeros aqui. Porque vem questões, você vai ver a maioria das questões é para saber a classificação, meu povo. E nós vamos acertar com convicção a questão que vai vir sobre polímeros. E vem, tá? Você pode ter certeza, pode ser no Enem ou em qualquer outro vestibular, polímeros sempre é um dos conteúdos muito cobrado na química orgânica. Tudo bem? Então nós vamos dar uma paradinha hoje por aqui. E eu queria realmente conclamar vocês a assistir a nossa próxima aula, onde nós vamos debater, tá, a questão do plástico. Hoje foi mais a questão ambiental, né? Eu teria que fazer essa introdução sobre polímeros e não colocar direto o assunto, né? Fazer essa aula ambiental, considero a aula como conteúdo ambiental. E aí nós vamos para a parte química da coisa na próxima aula. Quero desejar a vocês aí um forte abraço, que tenhamos realmente uma semana abençoada e que nós podemos vencer todos esses obstáculos que foi imposto para a gente nesse ano, né? Estamos vencendo, pessoal. É uma luta árdua, porém vai ser gratificante na medida que você se sair bem. Nos vestibulares aí nós estamos sempre com essa torcida, os professores, o nosso colégio, o IMEC, essa torcida por você, tá bom? Estou com saudades, não posso dizer que não, né? Saudade das nossas aulas presenciais, mas nós estamos fazendo isso em prol de algo melhor, tá bom? Quero desejar então um forte abraço, fique com Deus, até porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Um abraço a todos, fiquem com Deus.